Bom, agora a gente sabe que na terceira idade os cuidados também precisam ser redobrados. É exatamente por isso que a gente foi conferir como é que eles estão se cuidando nesse momento. Vamos ver. A gente tem que ficar em casa mesmo, mas nada de tristeza, viu? Tem idosos que ficam um pouquinho mais para baixo porque estão em casa, longe de família, ou até naquela situação monótona de não saber mais o que fazer e como mudar essa situação, que realmente é angustiante, mas tem solução. Estamos aqui de forma virtual com Estela e Felipe, que são grandes exemplos, né, da turma da terceira idade que tá em casa e tá bem, não é isso? Tudo bem, gente? Oi, tudo bom? E aí, me conta, o que vocês têm feito aí nesse período de repouso, hein? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi fazer comidinhas gostosas. Só o único problema é que a gente vai engordar. Se você tiver calma e encontrar uma forma de promover até um pouco mais de autoconhecimento nesse período, ajuda muito. E vocês estão tendo ajuda? Tem vizinhos ou filhos? Como é que vocês fazem quando realmente precisam ir à rua, para a farmácia ou mercado? Olha, a minha filha mora aqui conosco, então ela está fazendo isso. Ela só tem 30 anos, pode ir buscar nos supermercados o que nos falte, e farmácia a gente usa delivery. Quando ela chega, ela mesma toma banho e troca de roupa antes de entrar em casa. Pelo lado da família, é importante esse confinamento para vocês se perceberem melhor. Como é que vocês veem essa relação mais próxima nesse momento? O fato de nós estarmos mais tempo juntos faz com que a gente converse mais, que a gente esteja mais atento um ao outro, que aproxima todas as famílias, até via WhatsApp, irmãs me ligando, eu ligando para elas. E na correria do dia a dia a gente se fala uma vez ou outra. Agora, o que vocês dizem para aqueles idosos que realmente não tem ninguém, que moram sozinhos e que estão passando por essa situação de uma forma mais, digamos, mais difícil? Usem bastante o WhatsApp, conversem com amigos. Mas o idoso que consegue ainda ler é uma delícia. Você viaja dentro da sua cabeça e o tempo passa. Em relação à higiene, como é que vocês estão lidando com isso em casa? Tá tendo bastante essa preocupação? Como é que está sendo essa higiene de vocês? Olha, nós estamos usando basicamente o álcool em gel e cloro. Né? Cloro talvez seja até mais eficiente do que o álcool em gel. Deixar os sapatos do lado de fora quando tem gente que entra. O que a gente tem feito muito é lavar toda hora as mãos, bem lavada, lavar os punhos. Estamos usando sabão de coco, que é um sabão que é bom para a higienização. Queria só que vocês deixassem um recado aí para que as pessoas se conscientizem e que realmente a população idosa, que a gente ainda vê muito nas ruas, que elas tenham essa conscientização de ficar em casa. Nós já passamos de um momento do pânico que os jovens têm. Só que a gente tem que lembrar duas coisas importantes. Primeiro, a gente tem que ajudar para que os nossos jovens também não se contaminem. E principalmente que eles não sofram mais do que eles já estão sofrendo de angústia conosco. Gente, muito obrigada, quero agradecer aqui de coração e parabenizar aí pela consciência de vocês, viu? Obrigada. Obrigado a vocês. E boa sorte para todos nós. E um grande abraço também para os profissionais de saúde. Esses são os heróis. Obrigada, gente. Tchau, saúde. Tchau, tchau. E aí, gente, a dona Estela e o seu Felipe, eles estão fazendo o certo, que é, de fato, ficar em casa? A gente observa que alguns países estão encarando a epidemia, a pandemia, melhor dizendo, de uma maneira um pouco diferente. Então, Canadá, Alemanha, Reino Unido, eles estão protegendo especificamente o idoso e, logicamente, as pessoas com comorbidades. Então, o isolamento social não é tão severo, não é tão intenso como ocorreu em outros países, como no Brasil está ocorrendo. Por quê? Porque o nível educacional, o nível de convivência com essas epidemias de vírus respiratórios já é bem maior por conta do clima, né? Os países de clima frio, eles favorecem a transmissão maior do vírus. Então, esses idosos, eles deverão se manter em seu ambiente familiar, né? Ou, se eles puderem ir para uma chácara, um sítio da família, que eles fiquem com alguém que fique também com eles em isolamento social, cuidando deles, para que eles não se sintam só.
e protegê-los do contato da população de um modo geral, porque a gente sabe que 80% da população vai se expor ao vírus, mas não vai adoecer. Então existem os portadores assintomáticos e esses é que vão transmitir para a população, e população mais vulnerável, no caso os idosos. E dentre os sintomáticos, que é uma minoria, que é 10% sintomáticos que não vão para a UTI, 10 a 15%, esses aí, dentre eles, os primeiros dias de adoecimento, eles podem ser super transmissores. É aquele períodozinho que começa a febre, começa a dor de garganta, começa a tosse seca. Esse é o período mais crítico de transmitir para a população. E aí, esses pacientes idosos ou a população idosa ficando em casa, não entrando em contato com os outros membros da família, é que faz com que eles fiquem mais seguros. Então, é vital o que aconteceu na Itália, né? Que além de colocar os idosos em casa, colocou-os num convívio familiar com crianças que são portadores assintomáticos, que a gente já havia essa divulgação desde o início da epidemia da China, que as crianças poderiam ser mais assintomáticas até do que o próprio adulto jovem e sadio. Então, evitar esse tipo de medida em que você teria até que poderia até facilitar a transmissão, né? Colocar todos juntos, faixas etárias diferentes, comorbidades totalmente diferentes, juntamente com os que não têm doença, em um ambiente familiar de um convívio intenso. Pois é, e além dos idosos, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre as outras pessoas que estão no grupo de risco. Quem são elas? Grávida, fumante, quem mais? Fumante, diabéticos, hipertensos, pessoas que têm problemas cardiovasculares, pessoas portadoras de doença autoimune, como quem tem artrite reumatoide, lúpus, tabagista. E é importante também a gente reforçar que essas pessoas que estão dentro do grupo de risco, que não deixem de utilizar os seus medicamentos, que é uma forma até de prevenir, né? A gente já ter mais uma arma para prevenir essa infecção contra a Covid. Bom, e a gente sabe que tem pessoas que seguem trabalhando, né? Principalmente pessoas que trabalham com serviços essenciais, para que não falte comida, para que não falte medicamento para a população, né? Que cuidados que essas pessoas têm que ter no dia a dia, na hora de ir trabalhar, no próprio trabalho, para que elas não adoeçam? Sobre os profissionais de saúde, todos os hospitais, laboratórios, clínicas de radiologia, todas as unidades que atendem aos pacientes ou às pessoas saudáveis sob efeito de medicação, já havia um plano de contingenciamento sendo colocado em prática desde quando o Ministério da Saúde passou a solicitar essas ações. Quando surge um vírus novo ou uma doença emergente nova, seja uma virose, seja uma parasitose, seja uma bactéria nova, multiresistente, aquelas medidas que já eram feitas, elas apenas são intensificadas e podem sofrer algumas adaptações, que é natural que precisa adaptar, e aí a gente passa por um retreinamento. É como se a gente estivesse dando uma injeção não só de ânimo, mas de reforço àquelas medidas. Os profissionais de saúde, eles podem adoecer fora do hospital. Em adoecendo fora do hospital, eles podem vir trabalhar no período de incubação ou num período com poucos sintomas. Existe uma gama enorme de sintomas que vão se confundir com outras doenças. Então, é fundamental que, nesse momento, se o profissional de saúde sentir algum sintoma diferente, que ele ou permaneça em casa, pelo menos por 7 dias, para ele observar como é que esses sintomas vão evoluir, ou após esses 7 dias, se ele empeorando, ele deva procurar o hospital, de preferência o hospital que ele trabalha, para que ele seja examinado e veja se ele tem progressão, o risco de progredir para a pneumonia pelo Covid-19. E em paralelo ao que acontece com os profissionais que não são da saúde, eles, ao perceberem alguns sintomas parecidos com a da Covid, eles devem comunicar aos seus superiores e ficar em casa no período mínimo de 7 dias, de 7 a 14 dias. E esse funcionário precisa conhecer os planos de contingência da empresa. Se ainda não tiver sido apresentado para eles, eles devem buscar os seus superiores para conhecer quais são as medidas necessárias nesse momento.
Sim. E essas pessoas, para irem ao trabalho, normalmente utilizam transporte público. Quais são os cuidados que elas devem ter? É para a gente encerrar a nossa entrevista. Utilizar o álcool em gel nesse momento, porque o ideal é a procura pela lavagem das mãos com água e sabão, que é o padrão ouro que a gente considera. Na ausência dessa oportunidade, assim que descer transporte público, já higienizar essas mãos com álcool em gel. A senhora gostaria de complementar com mais alguma coisa? E tentar controlar o hábito de passar a mão no olho, no nariz, na boca, né? Que é difícil, mas tentar controlar esse hábito. Você pode estar dentro de um transporte público e ainda não ter passado álcool gel, porque você acha que estará se descontaminando quando descer do transporte público, né? Mas dentro do ônibus você pode inadvertidamente atender um celular. Sim, é verdade. O celular é uma grande fonte de contaminação. E aí, sem querer, coçar o nariz, passar a mão próximo à boca, coçar o olho. E aí você contamina-se com o coronavírus dentro do transporte público, né? Então usar o álcool gel também dentro, evitando usar a mão no rosto. Você falou aí da mão, né, do contato com a mão, então vamos deixar aí o aperto de mão, o abraço para depois, a gente vai ter muito tempo para isso, se Deus quiser. Gente, muitíssimo obrigada pela participação, tenho certeza que esclarecemos muitas dúvidas dos nossos telespectadores.